6 cilindros de oxigênio cheios estavam a 2 metros de 3 pessoas que desfaleciam. Mas Andy Harris, parado bem acima delas, convenceu os outros de que os cilindros estavam vazios. Seu cérebro simplesmente se recusou a ver o que poderia tê-lo salvado. Poucas horas depois, os 3 deixaram de dar sinais de vida. Esta não é uma história inventada. Isto é o Everest, maio de 1996. E este é apenas um de centenas de casos documentados em que a mente humana em altitudes extremas se transforma de aliada em carrasco. Imagine, você está escalando uma encosta onde cada lufada de ar exige um esforço consciente da vontade. Você tem absoluta certeza de que um parceiro caminha atrás de você. Ouve o estalo de seus crampons no gelo duro, sente sua presença em cada célula do corpo. Você pega a última barra de chocolate, quebra ao meio, vira-se para compartilhar, e sua mão fica suspensa sobre um abismo de quilômetros. Não há ninguém atrás de você. Esse fenômeno é chamado de efeito do terceiro homem. Nada de místico, apenas o primeiro sinal de alerta de que o cérebro começa a ceder terreno na luta contra a realidade. Primeiras evidências. Ano de 1933. O britânico Frank Smythe escala o Everest sozinho e atinge a marca de 8.500 metros. Sob condições de extrema privação de oxigênio, ele tira do bolso um bolo de menta Candle, divide-o cuidadosamente em 2 e estende a metade ao seu companheiro. A percepção de que está absolutamente sozinho no meio de uma gigantesca encosta de gelo atinge-o como um choque elétrico. Smythe mal consegue se manter de pé. Ele foi um dos primeiros a registrar tal estado em um diário. Além disso, descreveu não apenas um companheiro imaginário, mas também estranhos objetos pulsantes no céu, algo como balões flutuantes. Seus registros tornaram-se um exemplo clássico de como o cérebro, sufocado pela falta de oxigênio, tenta compensar a solidão insuportável e o estresse, gerando miragens salvadoras, porém extremamente perigosas. No espaço comumente chamado de zona crítica, o organismo não apenas perde as forças, ele começa a destruir-se metodicamente. É impossível recuperar-se aqui. A digestão praticamente para, as calorias deixam de ser absorvidas. Mas o golpe principal atinge o sistema nervoso central. O que Smythe e centenas de outros alpinistas percebiam como apoio espiritual ou presença mística, os médicos chamam de hipóxia de altitude e estágio inicial de edema cerebral. A deficiência de oxigênio desencadeia uma cascata de reações químicas que destroem os circuitos neuronais responsáveis pelo pensamento crítico, pela lógica e pela percepção adequada do mundo ao redor. Isso não é o cansaço comum. É o momento em que o instinto de autopreservação se desliga, dando lugar a uma euforia perigosa ou a uma total indiferença a tudo o que acontece. Acredita-se que os alpinistas sejam levados por avalanches, ventos com força de furacão e erros técnicos, mas as estatísticas mascaram a verdadeira causa de muitas tragédias. Um número enorme de pessoas não retorna, não por ser fisicamente incapaz de seguir adiante. Sua própria mente lhes instila uma falsa sensação de segurança. Elas começam a ouvir vozes de crianças, a ver cabanas aconchegantes no meio do vazio gelado, ou, de repente, decidem que sentem um calor insuportável a 40 graus negativos. A seguir, uma análise de histórias reais, confirmadas por documentos e testemunhas, de pessoas que enfrentaram psicose de altitude. Acompanharemos como a consciência se transforma na altitude de cruzeiro de um avião comercial e a quais decisões fatais isso leva. Na comunidade dos alpinistas existe uma verdade implícita. Pode-se controlar mãos e pés, pode-se verificar a segurança e o suprimento de oxigênio, mas é impossível ter certeza do que se passa na própria cabeça. O adversário mais traiçoeiro não brande uma foice, ele fala com você usando sua própria voz interior, convencendo-o carinhosamente a deitar-se e descansar na neve. Apenas por alguns minutos. Aqueles que dão ouvidos a esse sussurro, via de regra, não voltam a abrir os olhos. Acima de 8.000 metros,
o principal inimigo deixa de ser o vento tempestuoso e até mesmo o frio ártico, tornando-se a própria pressão atmosférica. Aqui, cada respiração traz apenas 1/3 do volume habitual de oxigênio, e o organismo entra em modo de emergência. O cérebro é o órgão mais voraz. Ele consome até 1/4 de todo o oxigênio recebido. Quando esse fluxo se esgota, os neurônios começam a desligar em massa. Os alpinistas chamam esta zona de crítica não por mera retórica. O corpo humano aqui não se recupera, mas se exaure lentamente, apenas para manter o funcionamento do coração e dos pulmões. Além disso, a razão cede antes dos músculos, e esse processo obedece a uma lógica fisiológica assustadoramente clara. O primeiro sinal de um desastre iminente costuma ser uma sensação enganosa de leveza, como se após algumas taças de álcool forte ou uma dose de droga. O pensamento crítico é o primeiro a ser desativado. Um alpinista experiente de repente para de verificar os nós, ignora a aproximação do mau tempo ou experimenta um surto inexplicável de alegria no meio de um inferno de gelo. Em seguida, esse estado evolui para o edema cerebral de altitude. As paredes dos vasos perdem a estanqueidade e o fluido vaza dos capilares diretamente para o tecido cerebral. A pressão intracraniana aumenta rapidamente e o cérebro é literalmente pressionado contra os ossos do crânio. Surge a ataxia, distúrbio da coordenação. A pessoa começa a se mover como se estivesse tentando se equilibrar no convés de um navio em plena tempestade, incapaz de caminhar em linha reta nem mesmo por alguns metros. Uma das manifestações mais chocantes da loucura hipóxica é o que os médicos legistas chamam de desnudamento paradoxal. Ocasionalmente, os socorristas encontram nas encostas aqueles que, pouco antes do fim, retiraram seus casacos de plumas, luvas e gorros, ficando apenas com a roupa térmica ou mesmo sem roupa nenhuma. A causa é uma falha no hipotálamo, que controla a termorregulação. No estágio terminal da hipotermia, os vasos sanguíneos, contraídos para conservar o calor, dilatam-se subitamente. O sangue quente do centro do corpo corre para as extremidades, e a pessoa agonizante sente um calor insuportável, como se estivesse envolta em chamas. Tentando escapar desse suposto superaquecimento, ela arranca as roupas e acelera o desfecho em dezenas de vezes. Um exemplo vívido e trágico de substituição da realidade é a expedição de inverno polonesa ao Broad Peak em março de 2013. Um quarteto de alpinistas realizou a primeira ascensão de inverno da história a este pico. Mas na descida, Tomasz Kowalski começou a desfalecer rapidamente. Nas comunicações de rádio com o líder da expedição, Krzysztof Wieliczki, que estava no acampamento base, percebe-se claramente a terrível cronologia da desintegração da consciência. Kowalski relatava que estava ocupado com um crampon que se soltara. Em sua percepção, isso levava alguns minutos, embora na realidade passassem horas. A hipóxia distorceu sua percepção do tempo e do espaço a tal ponto que ele não percebia a ameaça de sua inação. Tomás afirmava ver o parceiro Maciej Berbeka, embora este já tivesse avançado há muito tempo e desaparecido na escuridão. O cérebro do alpinista construía uma versão confortável da realidade, onde não era necessário levantar e lutar, mas sim apenas sentar e mexer infinitamente no equipamento. Aos apelos do líder para que se levantasse, ele respondia de forma vaga, queixando-se de um cansaço estranho e da incapacidade de dar sequer um passo. Wieliczki implorava-lhe pelo rádio, mas Kowalski já se encontrava naquela dimensão onde os argumentos lógicos são impotentes diante do desejo irresistível de fechar os olhos. Por fim, as alucinações tornam-se tão densas que bloqueiam completamente os sinais dos órgãos sensoriais. Alpinistas nesse estágio podem ver prados verdes, ouvir música ou conversar com pessoas que estão a milhares de quilômetros da montanha. Isso não é um sonho, mas um estado de vigília em que o pesadelo se torna a única realidade disponível. E escapar dele por conta própria é praticamente impossível. O corpo ainda é capaz de funcionar mecanicamente, mas o piloto já abandonou a cabine, deixando um invólucro vazio à mercê dos elementos.
mais terrível acontece quando esse delírio engolfa não um indivíduo isolado, mas um grupo inteiro, transformando a loucura em uma sentença coletiva. A tragédia no Everest em maio de 1996 entrou para a história como uma das perdas mais massivas no pico mais alto do mundo. Mas o verdadeiro horror não se esconde na tempestade, mas nas transmissões de rádio. Em 10 de maio, o experiente guia neozelandês Rob Hall e seu cliente Doug Hansen ficaram presos no cume sul, a 8.750 metros, em meio a uma tempestade violentíssima. No entanto, o verdadeiro drama desenrolou-se um pouco antes, quando outro guia, Andy Harris, tentou chegar até eles para ajudar. Harris alcançou o cume com sucesso, mas depois começou a demonstrar sinais claros de hipóxia crescente, que se tornaram fatais para todo o grupo. Sua percepção da realidade distorceu-se a tal ponto que ele se tornou a causa direta de um atraso catastrófico. Ao chegar a Hall e Hansen, Harris caiu em um delírio hipóxico e começou a convencê-los de que todos os cilindros de oxigênio empilhados no cume sul estavam absolutamente vazios. Na verdade, havia ali nada menos que 6 cilindros cheios. Eles poderiam ter salvado os 3. Mas o cérebro de Harris recusava-se categoricamente a admitir o óbvio. Hall, ele próprio exausto e sofrendo de privação de oxigênio, acreditou no colega, em vez de verificar pessoalmente os manômetros, um procedimento padrão elementar. Esse erro mental coletivo, gerado pela hipóxia, fez com que eles desistissem de um recurso vital no momento em que ele era mais necessário. Em vez de conectarem o oxigênio e iniciarem a descida, perderam um tempo precioso em discussões inúteis e desespero, enquanto a tempestade ganhava força. Andy Harris desapareceu na nevasca naquela noite. Provavelmente foi levado pelo abismo, tendo perdido completamente a orientação espacial. Mas Rob Hall sobreviveu até o dia seguinte. Suas comunicações de rádio com o acampamento base tornaram-se uma crônica angustiante do desvanecimento de uma mente brilhante sob o efeito do frio e da falta de oxigênio. Hall relatou que Doug Hansen já não estava ali, mas que ele próprio não tinha condições de sair do lugar. Mãos e pés estavam congelados. Apesar dos apelos desesperados da equipe para que tentasse descer ou utilizasse o oxigênio que mais tarde ele acabou encontrando, Rob permanecia estranhamente passivo. A hipóxia suprimiu sua vontade de lutar, substituindo o instinto de sobrevivência por uma estranha calma e um total distanciamento do horror que ocorria. O auge dessa agonia mental foi a última sessão de comunicação com sua esposa grávida, Jen Arnold, que estava na Nova Zelândia. Por meio de um telefone via satélite conectado ao rádio do acampamento base, Rob, desfalecendo a uma altitude de quase 9 quilômetros, tentava acalmar a esposa. Sua fala era lenta e confusa. Ele dizia que estava aquecido e confortável, embora na realidade estivesse congelando em uma crista aberta sobre ventos com força de furacão. Durma bem, minha querida. Por favor, não se preocupe demais. Essas palavras foram as últimas, e um adeus não apenas a ele, mas à própria ilusão de controle que as pessoas sentem nas montanhas. Naquele momento, Rob Hall estava fisicamente no Everest, mas sua consciência já vagava em algum lugar distante, em uma casa quente ao lado da família que ele nunca mais voltaria a ver. Esta história é um lembrete cruel de que, na altitude, as qualidades de liderança e anos de experiência podem ser reduzidos a pó pela simples falta de moléculas de oxigênio. A decisão de permanecer com o cliente que desfalecia, que muitos consideram heróica, foi tomada por um cérebro que já não era capaz de avaliar as consequências e as chances reais de salvamento. A lógica de Hall falhou. Ele não se sacrificou como resultado de uma escolha consciente, mas porque a hipóxia o privou da capacidade de ver uma alternativa. Ele não apenas se foi, tornou-se refém de sua própria mente, que o convenceu de que ficar parado era a única decisão correta.
E enquanto o mundo ouvia com horror esse diálogo de despedida, a montanha metodicamente cobrava o preço pela presunção humana. No entanto, a história conhece casos em que, mesmo após a constatação oficial da partida, quando a razão parece ter se apagado irremediavelmente, ocorre o impossível. Às vezes, a montanha, após brincar com a vítima, decide devolvê-la, mas o preço de tal retorno é sempre exorbitante. Em 2006, o Everest foi palco de um evento que uns chamaram de milagre e os médicos de uma anomalia médica inexplicável. O alpinista australiano Lincoln Hall, após conquistar o cume com sucesso, entrou em um estado de inconsciência profunda na descida, na marca de 8.700 metros. Seus sherpas tentaram reanimá-lo por várias horas, mas Lincoln não dava sinais de vida. As pupilas não reagiam à luz, a respiração estava ausente e o pulso não era detectado. Com a chegada da noite e o esgotamento do oxigênio, o líder da expedição, Alexander Abramov, tomou a difícil decisão de declarar Hall como tendo partido e ordenar que os sherpas descessem para salvar suas próprias vidas. Lincoln foi deixado sentado em uma crista de neve, cercado por pedras, e a notícia foi transmitida à sua família na Austrália. No entanto, Lincoln Hall não se foi. Ele caiu em um abismo hipóxico profundo, onde a linha entre a realidade e a alucinação se apagou completamente. Ele passou a noite inteira na zona crítica, sem oxigênio suplementar, sem saco de dormir, sem luvas, em temperaturas abaixo de 25 graus negativos. Em sua consciência, ele não estava na montanha. Seu cérebro, tentando desesperadamente proteger-se do horror do fim, transportou-o para mundos completamente diferentes. Mais tarde, Hall descreveria visões vívidas, viajou por paisagens surreais, conversou com seres inexistentes e estava absolutamente convencido de que estava seguro. Essa psicose poderosíssima, paradoxalmente, salvou sua vida. Ele não sentia frio nem medo, e isso permitiu que o organismo entrasse em um modo de hibernação, reduzindo o metabolismo ao mínimo. Na manhã seguinte, 12 horas depois de ter sido deixado sem sinais de vida, um grupo de alpinistas, liderado por Dan Mazer, passou pelo local. Eles esperavam ver uma figura imóvel, mas em vez disso, encontraram um homem sentado na borda de um precipício de 1 quilômetro, com o casaco aberto, sem gorro e sem luvas. Lincoln ergueu para eles olhos cheios de uma calma insana e pronunciou a frase que entrou para a história do alpinismo: "Acho que vocês estão surpresos por me ver aqui." Naquele momento, ele permanecia em um estado de consciência profundamente alterado. Tentava tirar o resto da roupa, convencido de que estava em uma praia ou em um barco quente navegando pelo céu. Os socorristas tiveram que usar força física para vesti-lo e obrigá-lo a beber chá quente. Lincoln resistia ativamente ao seu próprio resgate. A história de Lincoln Hall torna-se ainda mais pungente se traçarmos um paralelo com outro alpinista, David Sharp, que desfalecia na mesma encosta, praticamente ao mesmo tempo. Cerca de 40 pessoas passaram por Sharp, mas ninguém parou para ajudar, acreditando que ele já tivesse partido ou fosse um caso perdido. Sharp, ao contrário de Hall, desvaneceu-se silenciosamente. Sua psicose muda não permitiu que ele pedisse ajuda nem realizasse qualquer ação capaz de atrair atenção. Ele apenas ficou sentado, encolhido, e se apagou, enquanto seu cérebro provavelmente também desenhava imagens de paz e calor. A sorte de Lincoln foi que sua loucura se revelou extrovertida, forçando-o a entrar em contato com a realidade no momento decisivo. A operação de resgate para evacuar Lincoln Hall foi uma das mais complexas na história do Everest. Foram necessários os esforços de 12 sherpas para arrastar o homem desorientado e resistente encosta abaixo por rochas íngremes. Ele sobreviveu, perdendo apenas as falanges dos dedos das mãos e dos pés devido ao congelamento, mas retornou da montanha como uma pessoa completamente diferente. Seu caso provou:
o cérebro humano é capaz de truques incríveis em prol da sobrevivência, criando mundos ilusórios para proteger o psiquismo de um tormento físico insuportável. Mas onde um consegue emergir desse torpor, centenas de outros permanecem para sempre prisioneiros de suas alucinações. No entanto, se no Everest a psicose frequentemente leva à passividade e ao congelamento, em outra montanha perigosa, o K2, ela impele as pessoas a ações ativas, porém absolutamente irracionais. Onde as encostas são mais íngremes e o oxigênio é ainda menor, os alpinistas começam a ver cordas salvadoras no vazio e lançam-se para socorrer fantasmas, ignorando o perigo real. O K2, ou Shogori, o segundo pico mais alto do planeta, carrega a sombria alcunha de montanha selvagem e não permite o retorno de 1 em cada 4 daqueles que ousam desafiá-lo. Ao contrário do Everest, aqui quase não existem trechos planos, e a dificuldade técnica da rota exige concentração máxima a cada passo. Mas é justamente a concentração a primeira vítima na zona crítica acima do gargalo, bottleneck, um corredor estreito sob um imenso seraque suspenso. Em 2008, desenrolou-se aqui uma tragédia que ficou conhecida como o Verão Negro. Em 48 horas, 11 alpinistas não retornaram. A causa da perda em massa não foi apenas um desabamento de gelo, mas também um delírio coletivo, onde o instinto de autopreservação foi totalmente suprimido por uma euforia hipóxica. Sobre uma deficiência crítica de oxigênio, o cérebro começa a bloquear a sensação de medo, substituindo-a por uma falsa confiança em sua própria invulnerabilidade. Os alpinistas presos acima de 8.000 metros após o rompimento das cordas fixas, em vez de procurarem abrigo ou esperarem por ajuda, passaram a realizar ações caóticas e extremamente arriscadas. Eles viam cordas de segurança onde elas não existiam e caminhavam para o vazio, convencidos de que pisavam em solo firme. Testemunhas relataram como alpinistas experientes ignoraram avisos diretos de avalanches, continuando o movimento com a despreocupação de um passeio de domingo no parque. Esse fenômeno do desaparecimento do medo é um mecanismo de defesa do psiquismo, mas na altitude ele se transforma em um bilhete só de ida. A figura central desse drama foi o alpinista irlandês Ger McDonnell, o primeiro irlandês a conquistar o K2. Após uma ascensão bem-sucedida e um pernoite na encosta em condições extremas, ele iniciou a descida e deparou-se com 3 alpinistas coreanos, emaranhados em cordas e pendurados de cabeça para baixo. Encontrando-se em estado de exaustão extrema e sem dúvida sofrendo de hipóxia, McDonnell tomou uma decisão que até hoje gera debates, se foi heroísmo ou loucura. Em vez de passar direto e preservar a própria vida, ele gastou várias horas tentando libertar os desconhecidos, consumindo suas últimas migalhas de força. Em algum momento, provavelmente sob influência de alucinações ou perda de orientação espacial, Gerard começou a subir de volta, afastando-se do acampamento salvador. Outros alpinistas, observando-o de longe, não conseguiam entender a lógica de suas ações. Ele se movia como se estivesse perseguindo algum objetivo superior, invisível para os demais. Segundo uma versão, seu cérebro, distorcido pela altitude, o convenceu a procurar outro ponto de apoio para salvar os coreanos, embora racionalmente isso fosse sem sentido. McDonnell acabou sendo levado por mais uma avalanche de gelo, mas sua persistência irracional permitiu que um dos coreanos se libertasse, embora este também não tenha retornado mais tarde. As ações de McDonnell são uma ilustração vívida de como, na altitude, o imperativo moral pode fundir-se com a psicose, gerando uma mistura explosiva de autossacrifício e comportamento autodestrutivo. O cérebro bloqueia o programa biológico básico de sobreviver a qualquer custo em prol de uma ideia abstrata de ajuda que, em condições normais, seria inexequível.
Em estado de hipóxia, a pessoa deixa de se perceber como um ser físico que necessita de oxigênio e calor. Ela se torna pura função, ideia, espírito. É por isso que muitos dos que não retornaram do K2 foram encontrados em poses que indicavam que tentaram consertar algo até o último segundo, dar um nó, encontrar um caminho inexistente, ignorando completamente o fato de que seu organismo já havia desligado. Mas o que fazer se um companheiro, diante de seus olhos, começa a conversar com pedras ou tenta soltar a segurança sobre um abismo? Como salvar alguém que está convencido de que se encontra em total segurança e resiste ativamente a qualquer ajuda? Operações de resgate em tais altitudes não são apenas transporte, são uma luta contra a loucura alheia, onde argumentos são inúteis e o tempo é medido em minutos. Retirar alguém cujo juízo foi capturado pela psicose de altitude é uma tarefa que vai muito além da resistência física e da técnica de alpinismo. O socorrista enfrenta não apenas uma figura imóvel pesando quase 100 quilos, mas um ser agressivo e demente, sinceramente convencido de estar em total segurança. A tentativa de prender tal vítima a uma corda de segurança frequentemente se transforma em uma luta corporal à beira do abismo, onde cada movimento errado ameaça ambos. Um alpinista em estado de hipóxia profunda pode perceber os socorristas como inimigos, demônios ou alucinações que o impedem de descansar, e resistirá ativamente a qualquer tentativa de movê-lo do lugar. Nessas situações, a ética recua para o segundo plano, dando lugar a uma pragmática rígida. Para preservar a vida, às vezes é necessário bater, amarrar ou arrastar a pessoa à força, ignorando seus gritos e súplicas para ser deixada em paz. A principal arma nesta batalha pela sanidade não é o machado de gelo nem o chá quente, mas uma pequena ampola de um glicocorticoide sintético, a dexametasona. No alpinismo de altitude, este medicamento tem a reputação de trazer de volta do além. É capaz de reduzir temporariamente o edema cerebral e devolver a clareza de consciência à pessoa. Em uma situação crítica, quando a vítima não consegue engolir comprimidos, a injeção é aplicada diretamente através das camadas de roupa, na coxa ou no ombro, sem perder tempo com desinfecção. O efeito pode ocorrer em meia hora. Alguém que acabara de falar com interlocutores invisíveis e não conseguia ficar de pé, subitamente recobra os sentidos, ganha a capacidade de falar e, o mais importante, de se mover de forma independente. No entanto, este despertar é ilusório e breve. A dexametasona não cura a hipóxia. Apenas alivia os sintomas por algumas horas, abrindo uma pequena janela para uma descida de emergência. Se a intervenção medicamentosa for impossível ou não surtir efeito, a operação de resgate se transforma em coerção física bruta, exigindo esforços sobre-humanos. A história registra muitos exemplos em que sherpas, ao retirarem clientes ensandecidos, foram forçados a usar a força para fazê-los levantar e caminhar. É uma imagem terrível. A 8.000 metros de altitude, onde cada passo é um esforço, um grupo de pessoas literalmente chuta e empurra o companheiro para baixo, porque é a única maneira de não deixá-lo dormir para sempre. A psicologia do socorrista nesse momento deve passar por uma transformação radical. Ele é obrigado a desligar a empatia pelo sofrimento da vítima no aqui e agora, para preservar sua vida a longo prazo. A piedade na altitude tira mais vidas que o frio. E aquele que tenta persuadir um louco, em vez de agir com dureza, corre o risco de permanecer ao seu lado para sempre. O padrão de autocontrole incrível e capacidade de agir em meio à loucura generalizada foi o lendário trabalho de resgate de Anatoly Bukriev durante a tragédia de 1996 no Everest. Enquanto outros guias e clientes perdiam a conexão com a realidade, congelando e alucinando em uma tempestade de neve no Colo Sul,
Bukriev fez o impossível. No meio da noite, no auge da tempestade, com visibilidade zero e ventos com força de furacão, ele saiu sozinho 3 vezes em busca das pessoas perdidas, sem usar oxigênio suplementar. Seu cérebro, temperado por anos de treinamento em altitude, funcionava como um computador de precisão, isolando o pânico e as emoções. Isso permitiu que ele encontrasse o grupo de alpinistas que já se preparava para o fim. Bukriev encontrou Sandy Hill Pittman, Charlotte Fox e Tim Madsen aglomerados, completamente desorientados, cobertos por uma crosta de gelo e já incapazes de avaliar a situação adequadamente. Em vez de entrar em diálogos ou perguntar como se sentiam, Anatoly agiu de forma decisiva e fulminante, entendendo que cada minuto contava. Ele literalmente arrancou as pessoas da armadilha de neve, carregou nas costas aqueles que não podiam caminhar e os arrastou para as barracas, orientando-se apenas pela intuição e pela direção do vento. Suas ações foram desprovidas de sentimentalismo. Foi um trabalho mecânico pesado de mover uma carga viva de uma zona crítica para uma zona de relativa segurança. Foi precisamente a capacidade de Bukriev de manter a razão gélida e não sucumbir à psicose coletiva que lhe permitiu salvar 3 vidas humanas naquela noite. No entanto, mesmo para aqueles que conseguiram descer, o teste não termina no acampamento base ou no hospital. As consequências da privação prolongada de oxigênio e da psicose vivida no limiar da vida podem perseguir a pessoa por anos, mudando para sempre sua personalidade e percepção do mundo. Os sobreviventes voltam para casa, mas muitas vezes descobrem que parte de sua alma ficou lá para sempre, ao vento gélido, em companhia dos fantasmas que confundiram com pessoas reais. A descida ao acampamento base é frequentemente percebida, erroneamente, como o final feliz da história. Mas para quem sobreviveu à hipóxia profunda, as verdadeiras provações só começam ao nível do mar. Pesquisas médicas utilizando ressonância magnética pintam um quadro alarmante. O cérebro de muitos alpinistas de alta altitude, mesmo daqueles que não se queixaram de sintomas óbvios de mal da montanha, apresenta danos irreversíveis. As imagens mostram claramente áreas de atrofia cortical e lesões microscópicas, idênticas às consequências de pequenos AVCs. A pessoa volta para casa, permanecendo externamente a mesma. Mas os familiares começam a notar mudanças preocupantes, falhas de memória, surdez emocional, declínio das capacidades cognitivas ou mudanças bruscas de humor. A parte da personalidade responsável por emoções complexas e planejamento estratégico queima literalmente no ar rarefeito, deixando um vazio que não pode ser preenchido por nenhum novo cume. Um exemplo marcante dessa transformação foi o destino do americano Beck Weathers, outro participante da tragédia de 1996. Ele foi abandonado na neve 2 vezes, primeiro pelo grupo, que o considerou sem esperança, e depois pela própria natureza, que o mergulhou em hipotermia profunda. No entanto, Beck acordou. Chegou sozinho ao acampamento com as mãos e o rosto gravemente congelados. Sobreviveu e passou por dezenas de operações, perdendo as mãos e o nariz. Mas a principal mudança ocorreu internamente. Antes da ascensão, ele sofria de uma depressão gravíssima, que tentava silenciar com esforços extremos. Ao retornar do além, descobriu que seu cão negro havia desaparecido. O trauma físico e a proximidade do fim curaram sua psique de forma paradoxal, forçando-o a rever prioridades e salvar seu casamento, que estava desmoronando. Embora o preço por essa revelação tenha sido terrível. Lincoln Hall, após seu retorno milagroso, viveu mais 6 anos e escreveu um livro sobre o que viveu além da vida. Ele costumava dizer que aquela noite na aresta, quando viajou por mundos alucinatórios, mudou para sempre sua percepção da realidade. Ele deixou de temer o fim, percebendo que a mente é capaz de criar mecanismos de defesa de força incrível, transformando a agonia em uma jornada eufórica. No entanto, muitos sobreviventes admitem que nunca conseguiram se adaptar totalmente à vida comum. Os dias cinzentos da civilização parecem insípidos,
comparados àquela loucura vibrante, ainda que destrutiva, que a altitude proporciona. Esse estado assemelha-se ao transtorno de estresse pós-traumático de veteranos, que se sentem vivos apenas no campo de batalha. A história da psicose de altitude ensina. A linha entre o heroísmo e a loucura não passa por uma rota rochosa, mas dentro do crânio. As vozes que os alpinistas ouvem na altitude não são guias místicos nem anjos da guarda, mas o grito de socorro de um cérebro que se apaga. A romantização desses estados é perigosa. Quando a montanha começa a falar com você, significa que você já perdeu a batalha tática pela sobrevivência, e seu destino agora depende do acaso cego ou da abnegação dos socorristas. O verdadeiro triunfo de um alpinista não é apenas estar no topo, mas manter a clareza mental para retornar como a mesma pessoa que iniciou essa jornada, sem deixar parte de sua sanidade na zona de gelo eterno.